Vamos agora iniciar o estudo do livro Sexualidade e Saúde Espiritual. Boa noite. A temática central, que é espíritos que faliram devido a viciações sexuais, que é o 6º e último capítulo do livro, hoje nós iremos abordar a última história, deixando renovada a motivação para a leitura de todo o livro. Mas hoje é a última história desta obra que nós estaremos concluindo. Mas vamos para a introdução com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro Evangelho de João, comentado por Emmanuel, capítulo 17, versículo 14, a passagem que separamos é aqui. Emmanuel diz o seguinte: aprendizes do Evangelho, à espera de facilidades humanas, constituirão sempre assembleias do engano voluntário. O Senhor não prometeu aos companheiros, senão continuado esforço contra as sombras até a vitória final do bem. Então vamos aqui fazer alguns apontamentos para preparar a introdução do nosso estudo. Emmanuel aqui nos traz uma advertência muito importante. Quando ele utiliza a expressão aprendizes do Evangelho, ele se dirige a todos nós. Mas, logo dizendo, à espera de facilidades humanas, quem pensa ser aprendiz do Evangelho, para que deste modo, em termos humanos, tenha muitas facilidades, lê do engano, porque apenas constituirão assembleias do engano voluntário, daqueles que voluntariamente se propuseram a se auto-enganar. E fechando o esclarecimento, ele nos diz: o Senhor não prometeu aos companheiros, senão continuado esforço contra as sombras até a vitória final do bem. Apenas lembrando aquela última recomendação de Jesus ao retornar ao mundo espiritual, quando ele diz aos discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como pode, diante de tantas advertências trazidas pelo Cristo, tais como entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta, apertada é o caminho que conduz para a vida, deixando bem especificado de que, em termos humanos, a experiência no corpo, no mundo de provas e expiações, é rica de dificuldades, de situações trabalhosas para ser lidada por qualquer um de nós. E não é o fato de ser aprendiz do Evangelho que daria um atestado de isenção disso, porque, na verdade, as dificuldades, as provas, elas têm por objetivo o crescimento espiritual de todos nós. É claro que com o embasamento, a sustentação que o Evangelho nos dá, nos faculta a observação dos problemas de um ângulo mais distanciado das limitações puramente humanas, facultando um nível de amparo e de ajuda espiritual que nos faculta, em termos positivos, a superação de todas elas, mas de modo nenhum a isenção. Então vamos
para o nosso tema Espíritos que Faliram, devido a viciações sexuais. Ao longo de 9 meses nós estivemos estudando esta obra. E ela traz muito esclarecimento a respeito da questão da sexualidade e o seu entrelaçamento com a saúde espiritual, à luz da doutrina espírita. Abrangeu, durante esses 9 meses, muito material que devemos utilizar, inclusive, não só como estímulo ao livro desta obra, como de outras obras subsidiárias muito importantes que temos no movimento espírita. Oportunamente lembramos aqui, por exemplo, Vida e Sexo, outra obra importante, Loucura e Obsessão, vários capítulos que abrangem a questão da sexualidade. Sexo e Destino, de André Luiz, também muito importante nessa área. E outras obras, mas essa que trabalhamos até agora, ela, de certo modo, abrange em termos de síntese conteúdos de todos esses livros. Vamos então para a última história. É a história do espírito Susanna, que nos relatou a sua trajetória da sexolatria ao equilíbrio espiritual. E ela começa a história na reunião mediúnica da Federação Espírita do Mato Grosso, dizendo que ela nasceu em uma família cristã, que a educou dentro dos valores morais da época, com a preservação dos valores cristãos. Então, o Espírito quer deixar bem claro para nós que, em termos de orientação e de exemplos bons, ela teve durante a sua infância até atingir a maioridade. Mas aí ela diz: conheci um homem digno e justo e me casei. Tive 3 filhos e formamos um lar, mas eu era um espírito bastante inquieto e profundamente comprometido nas questões sexuais. Não me satisfazia com aquela vida que considerava indigna para mim. Então, mesmo tendo tido uma educação cristã, tendo a experiência de um casamento, da formação de uma família e de 3 filhos, ela não conseguiu disciplinar essas questões sexuais que ela trazia do seu passado e que a propelava ao desequilíbrio. E por isso, diante do casamento que tinha e que poderia ser considerado como a realização de um grande sonho, ela se sentia frustrada. Ela achava que merecia muito mais do que aquilo que o casamento tinha lhe propiciado. E então, no primeiro chamado de ilusão, que veio através de um bon vivant, que é uma expressão francesa, sinônimo de um Dom Juan, eu deixei-me levar pela paixão e abandonei o lar e os filhos e segui com esse homem para aproveitar as delícias da vida. Aqui o delícias poderíamos colocar entre aspas, para vivenciar as possibilidades de desequilíbrio sexual que o seu espírito ainda insistia em vivenciar. De queda em queda, engravidei algumas vezes,
Abortei todas, porque um filho atrapalharia a minha vida. No meu conceito naquela época, de queda em queda fui agravando minha situação moral e espiritual, até que Ricardo me abandonou e acabei em um prostíbulo. Ricardo foi o Dom Juan, o conquistador, que usando de lábias facultou com que ela recebesse o estímulo de abandonar a família constituída para uma aventura amorosa. A revolta, o orgulho, o desespero tomaram conta de minha pessoa. E eu, para me ver livre de tudo aquilo, pulei de um abismo que tinha próximo de onde estava, deixando aquela encarnação nas pedras que me receberam lá embaixo. Aqui é importante lembrar que depois de vivenciar essa amorosidade com o Dom Juan, ela começou a ser utilizada por ele de uma forma humilhante, ao ponto de ter se visto entregue à prostituição. É quando emergiram do seu íntimo a revolta, o orgulho, o desespero, e que levaram ela a terminar sua existência através do suicídio. Sempre lembramos que o suicídio, como solução, nada resolve. Afinal de contas, a vida não está no corpo, a vida está no espírito, na alma. A interrupção da experiência encarnatória faculta que o espírito leve todos os problemas que ele não resolveu para o mundo espiritual. Acrescentada do sofrimento imenso de deparar-se com a realidade para a qual ele não estava nem um pouco preparado. Lembramos aqui, inclusive, o telefone do CVV, do Centro de Valorização da Vida, para aqueles que têm alguma forma de ideação suicida ou que estejam passando por uma depressão ou por um problema de ansiedade, de transtorno mental. Telefone 188, que atende 24 horas por dia, de segunda a segunda. É o telefone do CVV, do Centro de Valorização da Vida. Então, a Susana vem a cometer o suicídio. Quando tive os primeiros vislumbres de consciência, aqueles a quem eu tinha abortado, revoltados e querendo vingança, estavam me esperando e quase que imediatamente me levaram para regiões de profundas trevas e sofrimentos, onde fui torturada e ser viciada por longos anos. Importante aqui lembrar para alguns que não conheçam muito a temática do aborto à luz da doutrina espírita, é que o problema narrado por a Susana foi por abortos intencionais. É diferente do aborto espontâneo, muitas vezes por causas naturais, por causas advindas de problemas durante a gestação e que não houve como prorrogar o processo gestativo, surgindo a desistência daquele espírito pelo aborto espontâneo, a reencarnação. O problema todo, de fato, ganha intensidade quando é intencional, que é o aborto, ao qual todas as doutrinas cristãs são contrárias. A doutrina espírita tem um posicionamento bastante racional e lógico, porque mostra a consequência desses abortos, como é o caso aqui de Susana, que passa a ser perseguida por espíritos que antes tentaram nascer através dela, reencarnar através dela. Devido ao aborto criminoso, intencional, cometido por ela,
esses espíritos mantiveram um nível de ódio e de desespero, aguardando a desencarnação dela. Lembramos que no Livro dos Espíritos, assim como atualmente na legislação brasileira, a possibilidade do aborto, fora a questão do aborto natural, é quando se dá para salvar a vida da gestante. Em situações graves, pelo fato de certa anormalidade física que a gestante tenha, de algum problema de saúde grave, e que, se não houver interrupção da gravidez, a gestante correria risco grave de vida. Então, nesse aspecto, o Livro dos Espíritos também endossa a interrupção da gravidez. Mas não era o caso de Susana. Susana era por questões deliberada da sexolatria em que ela estava vivendo, aonde a consequência da gravidez, pelo ato sexual em si, ela interrompia de forma criminosa. Então, esses espíritos, ela diz que a conduziram para profundas trevas e sofrimentos. É importante também aqui esclarecer que há espíritos, face o seu nível espiritual mais elevado, de perdoar e de relevar a questão da provação sofrida pelo aborto e não se tornar um obsessor, um vingador daquela que poderia ter sido a sua mãe. Mas não era o caso desses espíritos que foram vítimas de Susana. E ela continua. A revolta ainda morava em meu coração. E eu me achava uma injustiçada, mas a dor e o sofrimento, essas duas companhias, me levaram à reflexão de tudo o que fiz. Me levaram a rever atitudes e a repensar tudo o que tinha vivido. Então, no mundo espiritual, sofrendo muito, a princípio ainda assim revoltada e contrariada com a vida que teve, ela vem, depois de algum tempo, a abrir-se às possibilidades de renovação íntima, pela reflexão e a mudança de atitude perante o que lhe aconteceu. Quando verdadeiro arrependimento chegou ao meu coração, consegui elevar os olhos à figura da Mãe de Jesus, que socorre a todas as suas filhas. Eu fui amparada pelos seus servos e me levaram até a colônia. O livro Memórias de um Suicida relata a existência no plano espiritual próximo à Terra da colônia dos servos de Maria. Toda uma estrutura existente no mundo espiritual para acolher aqueles que têm condições de serem assistidos e tratados e que cometeram suicídio. E aí, depois de ter sido acolhida, ela tem ainda uma reencarnação, onde vem a falecer na infância, ainda pela consequência do aborto, e mais adiante ela nasce outra vez quando ela diz: nasci novamente em uma família cristã, que me deu todos os conceitos necessários para formar uma família harmoniosa. E cresci. Mas os hábitos viciosos, mais uma vez, quase me tiraram do caminho. Aqui é importante
compartilharmos o seguinte esclarecimento. Nós somos chamados a trabalhar e a resolver todas as dificuldades e desequilíbrios morais que percebamos em nosso comportamento, e não deixar para outra oportunidade reencarnatória, porque mais adiante não significará que será mais fácil. E por outro lado, como é relatado por esse espírito Susaná, mesmo tendo sofrido muito no mundo espiritual, ter tido uma reencarnação frustrada e depois retornado outra vez, ao estar naquela situação onde houve a sua primeira queda pelo abandono do lar e pela entrega às viciações sexuais, ela, nessa nova existência, se vê ainda estimulada por esses desequilíbrios que ainda não tinham sido resolvidos. Comecei a aprender sobre a doutrina dos espíritos, faltou aqui, dos 20 aos 30 anos de idade, e me casei. Tive 2 filhos. Mais uma vez a rebeldia tomou conta. Afastei-me por um tempo da doutrina espírita, mas mantive os meus compromissos no casamento e com os filhos. Então, nessa fase da idade dela, ela ainda se afasta da doutrina espírita, mas a experiência de sofrimento do passado consegue-lhe dar um norte para que ela não abandone família, continue com os compromissos no lar. E isso para ela vai contar no final. Depois de algum tempo, retornei ao centro espírita e continuei como simples colaboradora. Mas dentro do meu coração, a felicidade era imensa, porque intuitivamente eu tinha certeza de que estava dentro do caminho programado pelos meus mentores com minha aprovação. Então, depois de algum tempo, ela retorna ao centro espírita, envolve-se no trabalho dentro da casa espírita, e a partir daí ela sente no seu íntimo essa felicidade de não ter errado novamente e de ter cumprido aquilo que de fato tinha acertado com os benfeitores espirituais antes de ter reencarnado nessa última experiência. Então, essa história de Susaná, que é a última história do livro, ela tem esse objetivo, primeiro, de deixar bem claro, olha, dificuldades que a gente tem agora, resolva agora. Depois essas dificuldades não vão desaparecer. E em outra situação pode ficar até mais difícil. E por outro lado também, o fato de que o equilíbrio que exerçamos sobre as energias genésicas, elas não só são propícias à nossa saúde física, orgânica, mas também à saúde emocional e psíquica, possibilitando, entre outros aspectos, tornarmos-nos mais sensíveis aos conselhos, às orientações dos espíritos benfeitores, por serem energias profundamente criativas, associadas, quando a nossa índole é boa, para as construções do bem, recebem, sem dúvida nenhuma, a assistência, o estímulo, o amparo da espiritualidade benfeitora. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesse estudo. Até o próximo encontro. Se possível, compartilhem essas informações. Uma boa noite.